Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Marcelo. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar estudando aí o tema Terra e Universo, mais especificamente o interior da Terra, tá bom? Então, antes de nós começarmos o estudo, nós vamos fazer uma revisão aqui, né, pessoal? Sempre lembrando que a Terra é considerada um sistema, né? Esse sistema é subdividido em outros 4 sistemas para facilitar o nosso estudo, para facilitar a nossa compreensão. Então, subdivide aí em atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera. A atmosfera foi tema da nossa última aula e hoje nós vamos estudar a litosfera. Você deve lembrar aí que lá no 6º ano você já deve ter estudado um pouquinho de núcleo, manto, crosta, né? As camadas que compõem o interior da Terra. Porém, agora aqui no 7º ano, nós vamos estudar esse assunto sobre o olhar, né, da geologia. Então nós vamos estudar a constituição e a evolução física do nosso planeta. E nós vamos fazer isso para entender o quê? Os fenômenos naturais que ocorrem no nosso planeta. Tá bom? Dito isso, pessoal, um outro conceito muito importante quando a gente vai falar de evolução do planeta Terra, como que aconteceu, as transformações que ocorreram no nosso planeta, nós precisamos ter uma noção de tempo, né? E é uma noção um pouco complexa, então você tem que entender pelo menos um pouco. Então, a Terra foi formada aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Se você pegar esse gráfico que ele está mostrando para nós, nesse infográfico, formação da Terra, e vão acontecendo vários fenômenos ao longo de bilhões e bilhões de anos, né? Então, formação de formas primitivas de vida, 1,5 bilhão depois, e você tem rochas mais antigas, enfim, uma série de transformações que nós vamos tendo ao longo do tempo. Até que nós chegamos ao período atual, que é o período em que os seres humanos aparecem na Terra. Como essa ideia de 4,6 bilhões de anos é muito complexa, às vezes a gente perde a noção desse período de tempo, os cientistas geralmente eles usam um relógio geológico e eles fazem uma comparação entre o tempo geológico e o surgimento dos seres humanos, né? Então, se você pegar esse relógio, né, da formação da Terra 4,6 bilhões de anos atrás, né, até hoje, eles dividem isso como se fosse um dia de 24 horas. Se nós fizéssemos isso como sendo um dia de 24 horas, então você teria ali a formação da Terra nas primeiras horas do dia, depois você teria início das formações de fósseis mais antigas, cerca de 5 horas ali, os primeiros organismos capazes de fazer fotossíntese próximos às 6 horas da manhã, e uma série de adventos. O mais interessante é que o ser humano só apareceria nesse tempo geológico nos últimos 30 segundos do dia, ou seja, às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. E eles fazem isso para dar para a gente a ideia de noção do tempo geológico, que é muito grande. Que todo acontecimento geológico precisa de muito tempo. E que às vezes a gente não tem essa noção de tempo, justamente porque nós chegamos aqui no final e a nossa vida é até muito pequena, né? O tempo de duração da nossa vida ele é muito curto se comparado a 4,6 bilhões de anos. Tá bom? Só para a gente ilustrar essa ideia de tempo geológico, olha que legal. Os continentes, né, segundo a teoria da deriva continental, eles se afastam em média 10 centímetros por ano. Agora, olha o tempo que foi necessário para que o continente sul-americano, aqui à esquerda, se você ver, ele estava próximo ao continente africano. Mas, atualmente, o continente sul-americano está muito afastado do continente africano. Então, você imagina o tempo que foi necessário para que esses dois continentes ficassem tão distantes, se afastando apenas 10 centímetros por ano. Então, é essa noção de tempo que a gente precisa ter quando a gente vai falar de geologia, sobre transformações geológicas, sobre formações e fenômenos geológicos. Tá bom, pessoal? Terceiro tópico aqui, pessoal, fala sobre fenômenos, né?
os fenômenos naturais, né, que são acontecimentos que não têm a intervenção humana, eles acontecem naturalmente. Dentro dos fenômenos naturais, a gente tem que entender que eles se diferenciam, às vezes, entre fenômenos naturais e catástrofes naturais. Geralmente nós damos ao nome de fenômeno natural quando acontece um terremoto, uma tsunami ou a erupção vulcânica e não tem nenhum dano à espécie humana. E nós chamamos de catástrofe quando ocorrem terremotos, tsunamis e vulcões que causam a morte de seres humanos ou a destruição de suas casas, de suas vilas, das ruas que eles construíram, de seus prédios, enfim, quando influenciam de alguma maneira a vida dos seres humanos, tá bom? Na busca por entender esses fenômenos naturais, ou seja, por compreender o que é um terremoto, o que é uma tsunami, o que é um vulcão, o ser humano chegou ao conhecimento da existência de placas tectônicas, né? Que são aglomerados de rocha que estão sob o manto. Então, isso faz com que o interior da Terra seja dinâmico, ou seja, há movimento no interior da Terra, né? Então, não podemos ter essa ideia estática que, nossa, é uma casquinha. Não, existem placas que se movimentam. Então, essa imagem que você está vendo agora, ó, dá para você ver que logo acima do manto, abaixo da crosta aqui, ó, você encontra essas placas, né, bem grandes aqui, ó, se você olhar, elas estão limitadas aqui, ó, né? E essas placas é o que a gente chama de placas tectônicas. Esse ponto de encontro aqui são os locais, as limitações dessas placas, e geralmente nesses locais é onde ocorrem os maiores abalos sísmicos, a maior quantidade de erupções vulcânicas, e próximos também onde ocorrem os maremotos, que a gente já vai ver como ocorrem, por que eles geralmente ocorrem perto dessas fendas. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma outra imagem mostrando para nós essas placas, né, o movimento dessas placas, o ponto de encontro entre essas placas. E nós temos aqui os movimentos que a placa pode realizar. Então as placas, elas se atritam, né? E esse atrito é capaz de formar fendas e terremotos. As placas, elas podem ir se afastando, né? Também gera fendas, vales, erupções vulcânicas. Também esse movimento é o responsável pelo crescimento do assoalho oceânico e, consequentemente, o afastamento dos continentes. E, por fim, as placas podem colidir, né? Uma placa pode se sobrepor a outra e gerar fendas, ilhas, montanhas, erupções, terremotos, enfim, aqueles fenômenos naturais, terremoto, vulcão, tsunamis, são derivados dos movimentos das placas tectônicas. As placas tectônicas também, pessoal, elas estão distribuídas no nosso planeta. Se você der uma olhada com bastante calma nessa imagem, você vai ver que essa linha preta é o limite da placa. Então, quanto mais próximo ao limite da placa tectônica, maior é a ocorrência, a incidência de tremores, né, de abalos sísmicos, de atividades vulcânicas e, consequentemente, até de maremotos, tá bom? Muitas pessoas acham que no Brasil, por exemplo, não tem tremores de terra. Eles falam que o Brasil não está no limite. É verdade, o Brasil não está próximo aos limites, né, da distribuição de placas eletrônicas. Contudo, nós temos tremores aqui também, né, ó. Esse mapa ele mostra que de 1811 a 2008 ocorreram vários, né, abalos sísmicos no nosso país, mas sempre em magnitudes, né, muito pequenas, e a gente acaba achando eles imperceptíveis. Geralmente, países que estão mais próximos daqueles limites, né, das placas tectônicas, eles sofrem maior incidência de tremores. O Brasil, por não estar nesse limite, também tem tremores, mas uma incidência muito menor e com magnitudes bem menores. Então, o que são terremotos aqui, pessoal? Vamos entender. São provocados por movimentos na crosta terrestre das placas tectônicas. Então vamos entender um pouquinho. As placas tectônicas se movimentam, esse movimento gera um tremor,
que nós chamamos no subsolo de foco ou hipocentro, onde ocorreu. Esse tremor ele espalha, as ondas se propagam e atingem um epicentro, que é o local da superfície. Então, se você pegar aqui, aconteceu naquela profundidade, mas se espalhou no epicentro. Isso é o que a gente chama de terremoto. Agora, vale lembrar que os terremotos eles podem causar grandes destruições, e aí a gente chama de desastre natural. Né? Por que desastre natural? Porque pode matar muitas pessoas, destruir casas, cidades, enfim, uma série de problemas aí para a população em geral. Depois nós temos as tsunamis, ó, que é quando um terremoto acontece no fundo do mar. Como ele acontece no fundo do mar, ele acaba provocando o quê? Gerando o quê? Ondas muito grandes, ondas que passam de 30 metros de altura. Antigamente, para os grandes navegadores, isso se chamava maremoto, né? E como que isso acontece? Vamos dar uma olhadinha. Do mesmo jeito que no terremoto, também tem um hipocentro. Só que esse hipocentro, esse abalo sísmico, ele ocorre no fundo do oceano. Então uma placa tectônica se choca com a outra, gera um abalo sísmico no fundo do oceano. Quando as ondas do abalo sísmico se propagam no meio líquido, porque em cima não tem solo, forma ondas gigantes que causam as tsunamis. Vale lembrar que as tsunamis também causam grande destruição, né? Principalmente em cidades costeiras ali, que tem grandes populações, causam a morte de muitas pessoas, destroem casas, carros, vilas, enfim, também causam grande destruição. Por fim, pessoal, nós temos os vulcões, né, ou vulcanismo, que se refere ali ao conjunto de processos que levam ao derramamento, né, de lava na superfície terrestre. Esse é um vulcão inativo, mas como que geralmente esses vulcões eles começam a sua atividade, que é o caso desse vulcão. Então, você tem o movimento das placas, de novo, ó, as placas têm que estar se movimentando. O movimento permite o extravasamento de lava, gera uma câmara magmática, uma reserva de magma. Esse magma aprisionado fica sob pressão e o vulcão começa a entrar em ação. E o que vai acontecendo? Ele vai liberando gases para o meio atmosférico e vão ocorrendo erupções, né? Extravasamento da lava. Os vulcões também podem causar grandes catástrofes naturais. Uma das mais conhecidas aí, que também está no nosso bloco de atividades do 8º banco de atividades, é o caso de Pompeia, né? Um relato sobre a destruição ocorrida na cidade de Pompeia por um vulcão. Atualmente, os maiores danos à humanidade provocados por um vulcão são poluição atmosférica, paralisação das atividades aéreas, ou seja, voos comerciais, voos internacionais, geralmente são proibidos porque os gases poluentes que ele acaba emitindo para a atmosfera não permitem o tráfego de aeronaves e, consequentemente, afeta aí a saúde das pessoas por causa da poluição atmosférica. Tá bom? Esses aí são os principais problemas ocasionados pelos vulcões. Bem, nós vimos ali o tempo, nós vimos os fenômenos, as placas tectônicas, nós fizemos uma revisãozinha, aí a gente chega na deriva continental, que é uma teoria que relaciona ali o tempo, os fenômenos naturais e uma ideia de entender como o planeta Terra foi se modificando ao longo do tempo, né? Então, o que a teoria da deriva continental diz, pessoal? Então, ela acredita que muito antigamente, né, todos os continentes formavam um único continente, ou seja, eles estavam todos juntos, formando o que a gente chama de Pangeia. Isso aproximadamente 225 milhões de anos atrás. Como que essa Pangeia ela vai se afastar, né? Como que esses continentes eles vão separar? A ciência acredita que o movimento, mais uma vez, das placas tectônicas, por causa das correntes de convecção abaixo dela, vão fazendo fendas e morros no assoalho oceânico. Então elas vão construindo o assoalho.
À medida que ela vai construindo esse assoalho, os continentes vão se afastando, certo? O magma vai subindo, resfria, cresce, e na outra ponta ele vai. A placa vai entrando, derretendo, e assim vai se formando, e ela vai aumentando e diminuindo, de forma que se forma no fundo do oceano um assoalho. E é por isso que a gente já acabou de ver que a cada ano, aproximadamente, os continentes se afastam aí 10 centímetros. Depois que esses movimentos que a gente acabou de ver vão acontecendo, estes continentes eles começam a se separar. Então, depois da Pangeia, nós temos um outro continente, que ocorreu no Triássico, que é a Laurásia de uma parte e a Gondwana de outra, né? Ou seja, o movimento das placas vão afastando esses continentes. No período Jurássico, esse movimento vai se acelerando, os continentes vão se afastando ainda mais. E no Cretáceo é mais acentuado. Então, uma coisa importante, ó, nós começamos com 225 milhões de anos, né? E nós chegamos aqui, ó, a 65 milhões de anos para estarmos da maneira que estamos agora, certo? Professor, quais são as evidências de que isso aconteceu dessa maneira? Né? Quais são as evidências para que a gente possa ter aqui, ó, essa ideia? Bem, a primeira evidência, pessoal, foram os fósseis, né? Que são muito próximos. Fósseis da África são encontrados na América do Sul. Fósseis da Índia também são encontrados ali na África. Enfim, fósseis vegetais são encontrados na Austrália. E todos esses fósseis nos permitiram fazer uma interligação de que em algum momento, para que eles pudessem estar juntos naquele período, o continente teve que estar junto. Quais são os argumentos que a gente usa? Então a gente pode usar argumentos morfológicos, paleontológicos, paleoclimáticos e litológicos. Quais são os argumentos morfológicos para confirmar essa teoria, né? Os continentes separados encaixam-se entre si. Então, se você olhar, ó, com calma, hoje que nós temos satélites, né, imagens por satélites, fica muito mais fácil de nós observarmos. É como se os continentes fossem um quebra-cabeça gigante e eles encaixam entre si. Esse é um aspecto morfológico. O aspecto paleontológico é aquele que a gente acabou de dizer, né? Os fósseis da mesma espécie em locais muito distantes e que estão separados por oceanos. Então, não daria para esse animal ter cruzado dessa distância. Então, em algum momento, eles estiveram juntos no mesmo local. Argumentos paleoclimáticos, né? São marcas glaciares, né? No mesmo lugar, nas mesmas regiões, no mesmo período de tempo. E, por fim, argumentos litológicos, que é a presença de rochas de um mesmo tipo, com a mesma idade, em diferentes continentes separados pelos oceanos, que a gente vê aqui embaixo na nossa imagem, em roxo. Bom, esses são os argumentos para provar que em algum momento os continentes estavam todos unidos e com o passar dos anos eles foram se afastando. Até chegar ao que hoje nós temos, que é a formação dos continentes atual. Então nós temos a América do Norte, América do Sul, Europa, e mesmo assim, se você olhar com bastante atenção, você percebe que, por exemplo, a América do Sul se encaixa, né? A costa da América do Sul se encaixa à costa africana. E esses são os argumentos que a gente pode usar para mostrar a teoria da deriva continental. Tá bom? Lembrar que a deriva continental precisa do fator tempo, que são milhões e milhões de anos. Como que nós podemos concluir esse assunto aqui, pessoal? Bem, o ser humano sempre buscou entender, compreender porquê dos fenômenos, né, naturais, como tsunamis, terremotos e vulcões. Durante muito tempo, todos esses fenômenos eles eram atribuídos a divindades, mas em função da Revolução Francesa, em função do uso da razão em busca do conhecimento necessário para explicar esses fenômenos, o ser humano se debruçou a entender, a pensar e resolver os problemas acerca do nosso planeta. Pensando assim, o ser humano desenvolveu uma
noção de tempo muito mais avançada, um tempo que não se limita ao seu período, mas um tempo geológico que passa bilhões de anos, o ser humano conseguiu desenvolver teorias que mostram as relações, né, do tempo com o movimento dos continentes, a existência dessas placas que, ao se movimentarem, permite o afastamento dos continentes e também, ao se movimentarem, acabam ocasionando fenômenos como vulcanismo, maremotos, que são as chamadas de tsunamis, e também os terremotos. Pessoal, esse foi o nosso estudo sobre o interior da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós temos os nossos plantões. Podem nos procurar, nós estamos sempre à disposição para auxiliá-los, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, galera. Valeu!